eu sempre falo que o friozinho na barriga, ele sempre vai acontecer e deve acontecer. Porque isso não é uma questão... Óbvio que o friozinho na barriga não pode nos bloquear. Mas o friozinho na barriga é o que causa o chamado temor, sabe? Poxa, eu preciso fazer com excelência, eu preciso dar o meu melhor aqui. Porque quando entra no automático, eu sei fazer, eu faço de qualquer forma, a gente deixa de entregar o nosso melhor. Isso seja no teu podcast, quando eu for ministrar na igreja, na empresa que você trabalha, em tudo que você faz. Se você perdeu o friozinho na barriga, aquela ansiedade de, meu Deus, eu preciso fazer o melhor, já temos que parar e rever que a gente entrou no piloto automático, no modo automático, e isso em pouco tempo vai dar errado, como já deu errado comigo lá atrás, né? Onde eu entrei no automático e acabei tomando decisões na minha vida que atrasaram muitas coisas boas. Porque eu comecei a fazer, e você se acostuma fazendo e esquece da tua essência, como eu falei no começo. Quando que tu viu que tu perdeu a direção? Então, quando eu perdi a direção, como eu falei, eu nunca me vi cantando, assim, né? Eu sempre produzia, era músico. Mas aí, pela necessidade da minha igreja local, lá de Chapecó, e eu sempre gravava as guias. O que é uma guia? Poxa, o Cleiton vai gravar uma música, né? Então, o Cleiton me manda a letra, eu produzo toda a música, mas eu preciso cantar para mandar pro Cleiton, ó. É assim que eu imagino. Então, quando eu comecei a cantar, eu comecei a gravar as guias. E por isso, por gravar inúmeras guias, eu fui ficando afinado, pegando algumas noções. E num dia, o pastor da minha igreja falou: mas não tem ninguém para cantar. Vai você. Eu lembro que a minha dicção era tão ruim que eu cantei Preciso de Ti, ó Deus, aí as pessoas entenderam Preciso de Ti, Abel. Era horrível, era horrível, horrível. Porque geralmente o cara tímido, né? Cantava com a boca fechada, falava assim e tal. Então, mas eu iniciei e falei, bom, se Deus está me chamando, se eu tenho uma oportunidade que está fora da minha zona de conforto, porque para mim não era confortável cantar, era confortável tocar e produzir. Mas estão me dando uma nova oportunidade, um novo desafio, eu preciso fazer da melhor forma possível. Ainda mais se tratando para aquele que me salvou, me resgatou, que foi Deus. Então eu preciso fazer melhor. Então eu comecei cantando na igreja e comecei a estudar, ralar. Ó, material daqui, material de lá, material, vamos, e aula de um lado e aula de outro. Me ligando para os meus amigos de estúdio, ô, conhece um preparador vocal, eu preciso isso. E aí realmente eu comecei a tomar gosto pelo canto. Não como forma só de produção. E aí em 2015 veio um desafio que as pessoas falam, mano, você tá cantando tuas músicas na igreja, a igreja tá cantando, você tem um estúdio, você é produtor musical, mas você não tem um CD gravado. Grava tuas músicas, vai dar E esse certo. trabalho tu já fazia pra outros. Para as outras. E não fazia pra ti. Velho, né? Velho ditado, casco, ferreiro, espeta de pau. É porque eu nunca me via lançando um CD, né? Eu não queria isso. Eu estava muito resolvido com as minhas empresas, na época era uma só, e fazendo aquilo como obra, como desejo do meu coração, como voluntariado na igreja, em estar cantando para Deus. Era isso. E aí em 2015, eu falei, bom, já que eu vou gravar, eu vou contactar todos os meus amigos, né, que fizeram parte, assim, desse mundo, vamos dizer assim, desse universo gospel. Aí eu tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte, gravar guitarra com um dos melhores guitarristas do gospel. Eu rodei muita gente e saiu o primeiro CD, Eu Não Vou Desistir, que foi em 2015. A partir desse momento, Vitor, eu tive uma experiência que eu ainda não vivi. E por mais que, mas o que tem a ver com empreendedorismo, né? Tem tudo a ver com empreendedorismo. Porque se você não está alicerçado na tua base, quando você for exposto, você pode cometer alguns erros e pode te custar muito alto. Então, eu não estava esperando uma projeção. Em outras palavras, eu não estava esperando visibilidade. O que eu queria era ter a minha empresa, era trabalhar e fazer o louvor da minha igreja local. Mas, pelo CD ter ficado bom, né? Não posso falar que ficado muito bom, porque também hoje eu vejo que ele ficou legal. Começou a tocar em muitos lugares e muitas pessoas começaram a gostar muito do meu trabalho de cantando e começaram a ter muitos convites para mim ministrar em muitos lugares. Em pouco tempo eu já estava rodando boa parte do Brasil, ministrando em várias igrejas. Eu já estava liderando um projeto com quase 30 mil jovens no sul do Brasil. Então, as pessoas começaram a me ter como autoridade no assunto e como um espelho. E aquilo, por fazer quase todos os dias, eu estava viajando de quarta a domingo, toda semana. Era só segunda e terça em casa, chegava, trocava as roupas, lavava a roupa, porque eu não tinha tanta roupa assim, e ia embora, vamos. E aquilo começou, eu comecei a entrar num modo automático,
que quando eu vi, eu já estava fazendo porque eu tinha que fazer. Eu já estava falando algumas coisas porque eu vendi uma imagem muito cara, no qual eu não conseguia sustentar. E eu comprometi a coisa mais importante, que é a estrutura familiar, que é a base familiar. Aí tu pode me perguntar, você que tá vendo, tá, mas eu tenho uma empresa, o que eu tenho a ver com isso? Muitas vezes, e hoje eu passo por isso também no empreendedorismo, né, nas minhas empresas, e eu tenho muito cuidado, porque quando a gente começa a ganhar um pouco de dinheiro, quem sabe o nosso coração já muda. Aquilo que você entrava e dava bom dia para uma faxineira, hoje você não dá mais. Você diz que o seu ego subiu nesse período? O meu ego subiu, com certeza o meu ego subiu. Porque eu não era mais o Marlon. Eu era o Marlon, mas o Marlon já não estava mais com o coração alinhado do Marlon da igreja. O Marlon já estava um pouquinho maior, o Marlon já tinha mais visibilidade. Então o Marlon, ele precisava já selecionar quem andava perto. O Marlon, ele precisava escolher as melhores conexões. O Marlon, ele precisava... eu nunca deixei de ir em lugar nenhum. Se tivesse 5 ou 20 mil pessoas, nunca deixei de ir. Mas chega um ponto que você começa a fazer tanto que você começa a analisar, poxa, será que vale a pena aceitar esse ou aceitar esse? E quando se fala no que eu vivi, que é evangelho e mensagem, né, a própria Bíblia, isso o próprio Deus condena, né? Porque o que precede a ruína é o orgulho. A Bíblia fala que a única coisa que vai derrubar uma pessoa é o orgulho. Então, quando há orgulho, a Bíblia fala que o céu se fecha, que Deus ignora. E eu percebi que o meu coração estava começando a pender para esse lado.